É, hora do Mão. Uma ovelha nasce na poderosa família dos leões, a conhecida família Leopardi. Graças a um nome apagado da árvore genealógica, Lucy é a ovelha no meio dos carnívoros. Ela tem uma vida bastante solitária, até que um dia ela fica isolada em uma festa social, quando de repente, ela é abordada por um lobo de cabelos prateados. Então, ele rapidamente se aproxima dela, até que um dia ela finalmente descobre sua mentira. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Esse Lobo Não Morde, e espero que aproveite. A história começa com o ditado dizendo que a maçã não cai longe da árvore, enquanto uma garota está conversando com sua mãe. A menininha olha para a vagem admirada, notando que é assim que os genes funcionam. Mas frequentemente o universo prega uma pegadinha nessa regra. Alguém chama a mulher, e ela se afasta de sua filha por um minuto. De repente, algo chama a atenção da garota, algo bem na frente dela. Então ela percebe que exceções estão destinadas a existir, como essas ervilhas, que entre todas as verdes, há uma bola branca. A garota sabe que ela é como essa ervilha, mas se pergunta por que precisava ser ela. Acontece que ela nasceu com chifres, o que é bastante normal para a maioria dos bebês carneiros. O único problema é que os seus pais são leões. Ela sempre se perguntou por que teve que nascer assim, pensando enquanto os cavalos puxam a carruagem. Lucy e seu irmãozinho estão indo juntos para a escola, mas a garota não parece feliz. Ela não queria ir a lugar algum, enquanto seu irmão mais novo está completamente entusiasmado, lhe desejando um bom dia. Por gerações que a família Leopardi se casa entre leões, numa tentativa de preservar o traço único aos leões, então ela não entende por que Deus fez uma piada tão cruel com ela. Nesse mundo, existe uma grande diversidade entre os animais, e cada um vem com seu próprio traço, sejam eles orelhas e chifres nas cabeças, ou até mesmo garras e dentes. Todas as pessoas parecem diferentes, e cada aparência é determinada pelo que lhes é passado de geração em geração. Por isso que se nascem as linhagens, para manter a pureza do sangue na sociedade e continuar com seus traços únicos. As pessoas consideradas da elite, como os carnívoros, se unem entre si, e raramente se misturam a uma classe mais fraca como a de herbívoros. Mas Lucy nasce com a ascendência de uma ovelha, o que não deveria acontecer com alguém da família de leões. Como membro da família Leopardi, ela frequenta uma escola particular para predadores, onde naturalmente não tem nenhuma ovelha como ela. A garota detesta os olhares de seus colegas, que lhe veem como um tipo de mutante. Ela pensa em todas as fofocas que sua família aguentou, e nem pode imaginar quantas palavras foram ditas. A sua sorte é que seus pais não ouviram nada disso. Eles se conheceram através de um casamento arranjado, mas acabaram se apaixonando perdidamente um pelo outro, criando um laço de amor e confiança entre eles. Então, eles não tinham nenhuma intenção de esconder a garota ou enviá-la para um orfanato, mas a acolhem em seus braços e a cercam de amor. Lucy sabe que não foi fácil lhe criar pelos dois serem leões, então ela é eternamente grata por isso. Depois dos pais estudarem as linhagens um do outro, finalmente o motivo para o seu nascimento é encontrado. Eles descobriram um nome tirado de propósito da árvore genealógica, e descobrem que tudo aconteceu por causa de sua bisavó Sophie. Durante sua infância, a garota perguntava a seus pais por que ela tinha chifres na cabeça, enquanto os pais se olhavam todas as vezes e diziam a mesma coisa. A bisavó de um deles era uma ovelha, e mesmo se parecendo um pouco diferente, Lucy ainda é a filha deles, então o coração de leão bate dentro dela. A garota sabe que embora seja uma ovelha, o coração de um leão bate dentro dela. Com o tempo ela aceita o que aconteceu, mas tudo muda quando sua mãe fica grávida de novo. Quando seu irmão nasce, ele acaba sendo um leão, e Lucy percebe que ela não é nada como sua família, e definitivamente não é uma leoa. Agora, Lucy ainda se sente como uma estranha em sua própria casa. Durante a refeição, ela é a única que come salada ao invés de carne, e não pode deixar de se sentir sozinha. Ela até tem amigos, afinal, ela ainda é uma leoparde, então quando as pessoas veem seu sobrenome, elas sempre tentam se aproximar dela. A garota entende que ninguém é culpado por sua aparência, mas ao mesmo tempo, ninguém pode entender o quão solitária ela é por causa disso. Ela continua se perguntando se pode ter alguém como ela em outro lugar fora da escola, e espera que algum dia possa encontrar a resposta para suas perguntas. Enquanto isso, ela continua fingindo que está vivendo uma vida comum, indo para a escola como todas as outras crianças. Durante a aula, Lucy lembra que hoje é a recepção social. Ela estava tão distraída pensando que tinha se esquecido completamente disso. Seu olhar se torna triste, e pensa em como não quer ir de jeito nenhum. Esses eventos são dados pelos círculos, que é como são chamadas as famílias que compartilham os mesmos traços. Ela sabe que nesses encontros vão ter fofocas sobre sua origem de ovelha na família Leopardi. Apesar de usarem o pretexto de ser um evento para se socializar, eles nunca têm nenhuma família de herbívoros, sendo claramente um evento de carnívoros. Então, o verdadeiro propósito dele pode ser tanto para o estabelecimento de conexões políticas, quanto a criação de alianças de casamento.
Se tiver sorte, um jovem de uma família de classe mais baixa se casa com uma garota de boa linhagem e entra em bons círculos, mas também há casos que os representantes de famílias com status semelhante, mas com linhagens diferentes se casam, mas nunca um herbívoro. Lucy se pergunta onde ela se encaixa nesse lugar. Mesmo que a casa Leopard seja importante, seus chifres de carneiro sempre vão ser um problema. Normalmente nesses eventos ela sorri e conversa por alguns minutos, e logo depois vai fazer origami em um lugar mais afastado. Então, agora a garota está fazendo seu origami, pensando em quantos cachorros ela deve dobrar hoje. Mas de repente algo lhe distrai dessa atividade empolgante. A porta da varanda tranquila se abre, e a garota decide olhar quem é. Ela levanta a cabeça e vê um jovem que nunca a tinha visto antes, e a primeira coisa que ela nota são suas orelhas pontiagudas, com seu largo e macio rabo prateado logo atrás. Então ela olha para o seu rosto, e o rapaz lhe olha intensamente com seus olhos cinzentos. Ele sorri enquanto inclina a cabeça, parecendo se divertir com a surpresa. Então, ele cumprimenta Lucy, dizendo que está feliz em conhecê-la. Está bastante frio na varanda, então ninguém vem até aqui. O rapaz parece alegre, e está prestes a se apresentar, mas Lucy, que confunde ele com um cão, pergunta se ele está perdido. Ela aperta seu origami e pede ao rapaz para fechar a porta. Ela explica que chegou primeiro, então pede ao estranho para ir e fechar a porta atrás dele. O jovem concorda imediatamente e se vira para a porta da frente. Ele se aproxima dela e cuidadosamente a fecha, mas depois disso ele se vira e volta para Lucy. O jovem se aproxima da garota e para bem na frente dela com um sorriso no rosto. Ele está radiante de alegria, e o que mais o denuncia é seu rabo, que se move de um lado para o outro. Lucy não sabe como reagir ao ver que ele fechou as portas mas não saiu. Eles ficam ali por um tempo em silêncio, apenas se olhando. Lucy percebe que os olhos dele brilham como uma prata brilhante, notando que eles parecem refletir o brilho do luar. Ela não suporta a tensão por muito tempo e desvia o olhar envergonhada. O baile continua, e ainda há um silêncio constrangedor entre eles, então o rapaz decide quebrá-lo primeiro. Ele pergunta por que a garota está ali sozinha, perguntando onde está sua família. Essa pergunta confunde Lucy, que quase amassa seu origami, enquanto o rapaz acha que a garota está perdida. Lucy imagina que ele está falando com ela para se aproximar da sua família como os outros, mas ele para de questioná-la e decide se apresentar. Então, ele avisa que seu nome é Roman. Mas ele não dá seu sobrenome, então a garota não consegue identificar de qual família ele é. Ela nota como eles se encontraram sozinhos no balcão, sem a apresentação pomposa de suas famílias. É a vez dela se apresentar, mas Lucy ainda hesita. A garota não acha possível que ele realmente não saiba sobre ela, já que as outras pessoas que a veem pela primeira vez sempre prestam atenção nos seus chifres. Ou eles começam a olhá-la com a admiração de ver um bicho exótico ou sentem pena da garota. Além disso, ela mesma nunca tinha visto esse rapaz antes, e Roman parece amigável enquanto espera calmamente por uma resposta. Depois de pensar um pouco, Lucy decide se apresentar sem mencionar seu sobrenome também. Mas imediatamente depois disso ela se despede dele e se vira, esperando que ele finalmente saísse. Mas ela fica surpresa que ele não deixa a varanda, mas continua parado no lugar. Lucy tenta não prestar atenção nele, mas ainda não entende o que está acontecendo. Ela finge que não está se importando e dobra seu origami, se perguntando por que Roman não capta as indiretas e continua sendo inconveniente. Ele apenas observa silenciosamente ela de lado. Depois de um tempo, Roman se aproxima da garota e a chama pelo nome. Lucy não esperava por isso, então ela se assusta e se vira para ele. Roman acha que o que ela está fazendo parece divertido, então pede um pedaço de papel. A ovelha não espera por isso, então ela observa ele mais de perto. A garota nota que ele tem um cheiro de flores e amêndoas. Ela acha que se não der o papel ele vai continuar tentando falar com ela, então ela entrega um pedaço de papel, e continua a dobrar seus origamis. Primeiro ela faz um pinguim, e depois ela faz outros animais, como um lobo e um cachorro. Ela se surpreende com a persistência de Roman em continuar ali numa festa onde todos estão ocupados fazendo conexões. Enquanto isso, o jovem está rasgando o pedaço de papel. Lucy acha que ele está descontando sua raiva nela, e pede para ele parar de estragar papel, mas Roman explica que ele só não sabe como fazer os animais. A garota fica brava com ele por ter arruinado seus materiais assim, dizendo que ele não deveria ter pedido se não sabia. Enquanto isso o jovem parece assustado, então ele admite que só queria ser amigo dela. Lucy se pergunta por que ele quer ser seu amigo, e lembra como já passou por isso mais de uma vez quando tentavam se aproximar dela por causa de sua família. Ela acha que Roman foi até a varanda a mando de seus pais. O jovem não entende o que a família deles tem a ver com a conversa. Na verdade ele não parece entender que alguém possa ser amigo de quem não gosta só por causa da família da pessoa. Então ele olha para trás e aponta para um dos rapazes como exemplo, perguntando se ela seria amiga de um leopardo narcisista que só consegue falar sobre si mesmo. Lucy exclama que não, e ela começa a rir quando percebe. Ela acha Roman engraçado, então finalmente se oferece para lhe ensinar a dobrar origami, enquanto ele fica feliz e sorri em resposta.
Esse dia é a primeira vez que Lucy se diverte com uma pessoa de uma linhagem diferente. Ela pergunta a Roman se ele é um cachorro, já que ele parece isso à primeira vista, o que ele não nega. Mais tarde ela acharia que o conhecia bem, mas depois descobriu que ele mentiu sobre seu círculo, se perguntando por que ele disse que era um cachorro. Mesmo sem comer nada por ser herbívora, ela não se incomoda com a fome. Na cama, Lucy pensa em como pediu que o rapaz saísse assim que lhe viu, e não entende por que foi tão pouco amigável, notando como Roman só queria fazer amizade com ela e era bastante simpático. E ela percebe que essa foi a primeira vez que esteve com alguém em uma festa. Ela fica surpresa por ter se divertido, e nota como Roman quer fazer amizade com ela, mesmo que não traga nenhum benefício a ele. Ela está feliz e envergonhada ao mesmo tempo, se perguntando se Roman também gostou da conversa deles. Ela lembra como foi grosseira, mas ele se aproximou dela como se nada tivesse acontecido. Além disso, Roman não prestou atenção nos chifres dela durante a noite toda, então ela pensa que seria ótimo se eles pudessem se encontrar de novo. Então a garota dorme, achando que no fim ele vai querer fazer outros amigos. Assim o tempo passa, e outro evento social está prestes a acontecer. E dessa vez Lucy se prepara cuidadosamente. Essa é a primeira vez que ela fica tão animada com o evento, então ela se olha no espelho se perguntando se seu traje combina com suas joias. Seu irmãozinho garante que ela está bem, e pergunta a Lucy se ela está querendo ver alguém essa noite. Lucy responde que não, e garante que não faria isso para se exibir para ninguém. Mas ele percebe que ela está preocupada demais com os preparativos da festa, enquanto ela tenta dizer a si mesma que não está indo à festa para ver ninguém. Mais tarde, Lucy continua olhando ao redor como se procurasse por alguém. Ela se dirige à sua varanda favorita, quando de repente ela encontra Roman. Parece que o jovem também estava procurando por ela, e fica bem feliz em encontrá-la. Ele notou a garota de longe e imediatamente se apressou até ela. Ele diz que é bom ver que ela veio, e juntos eles saem para a varanda, fechando a porta atrás deles. Lucy pensa no que eles poderiam conversar, se perguntando se ele realmente sentiu falta de ver ela. Então ela convida Roman para dobrar origami de novo, e como na última vez, ele sorri feliz e diz que adoraria. Ele balança seu rabo animado, e Lucy fica feliz por ele ter um rabo que mostra todas as suas emoções. Depois disso eles discutem de tudo. O rapaz estuda na escola juvenal, onde só se pode ir se pertencer a uma boa família. Então a garota fica surpresa que, sendo de uma família nobre, ela nunca tenha se encontrado com Roman antes. Lucy ouviu dizer que depois da queda da aristocracia e fim da era dos bourgeois, muitos novos círculos foram formados recentemente, e entre eles tinham linhagens caninas. Mas os novos ricos não eram tão bem aceitos pelos antigos, então essas famílias geralmente acabam não sendo convidadas a eventos sociais. Lucy acha que talvez esse seja o motivo, mas depois de pensar nisso, a garota se preocupa que Roman continue com ela e não melhore suas conexões. Ela continua a ensinar ele a dobrar origami, mas acredita que em seu primeiro evento social, um rapaz deveria fazer tantas conexões quanto possível, e não dobrar papéis. Então, a garota pergunta a Roman por que ele não passa tempo com seus pais, mas o rapaz responde que seu pai não está por perto, e sua mãe já faleceu. Lucy fica surpresa com isso, então ela imediatamente se levanta e começa a se desculpar por tocar no assunto, explicando que imaginou que seus pais tivessem lhe trazido. Mas o rapaz apenas sorri e olha a garota diretamente nos olhos. Ele tira gentilmente a mão dela de seu ombro e diz que ela não precisa se sentir mal, já que ele veio com seus irmãos mais velhos. Ele tem 2 irmãos, e é o terceiro da família. Então, Lucy se interessa em saber sobre seu relacionamento com eles, mas Roman sorri e diz que ele late para todos. Lucy percebe como ele falou isso sorrindo, então ela ri, imaginando que ele está apenas brincando e tem um bom relacionamento com a família. Depois disso, ela fala que tem um irmão mais novo, que não veio porque ele geralmente se sente como um animal na vitrine. Acontece que ela mesma não gosta muito de ir aos eventos, mas ela não quer decepcionar seus pais. Foi difícil para ela admitir isso, então ela esperou pela reação dele. Roman admite que não se importa com o motivo dela ir, mas está feliz por poder conhecer ela. Lucy olha para o rabo de Roman e percebe que o rapaz realmente estava feliz em encontrá-la. Eles continuam conversando sobre seus irmãos, e Lucy fala que nunca briga com o seu. Mas Roman revela que os deles sempre discutem quando estão entediados, e até parece ser a diversão deles. Então Lucy decide dar alguns origamis para Roman dar a seus irmãos mais velhos. Depois disso ela fica sem papel, e ela quer tentar algo que leu recentemente em um livro. Mas isso poderia ser um pouco embaraçoso para ele, então Lucy pede permissão. Ela explica que o livro diz que se você fizer carinho na cabeça de um cão, todo o estresse acumulado desapareceria. Roman fica atônito com a proposta inesperada, e Lucy também fica constrangida com sua reação. Mas um momento depois, Roman permite que ela faça carinho na sua cabeça. Ele até se inclina em direção a ela e fecha seus olhos prateados. O rapaz coloca a cabeça para cima, enquanto Lucy, gentil e cuidadosamente passa a mão nos seus cabelos. Ela recua quase imediatamente porque se sente envergonhada, mas Roman diz que realmente gosta, pedindo para fazer mais.
Então Lucy relaxa um pouco e decide cumprir com o pedido. A festa está chegando ao fim, e Roman pergunta se ele e Lucy podem se ver de novo. A menina não pode dar a ele uma resposta definitiva, então o rapaz parece chateado. Nenhum deles sabe quando a próxima festa social acontecerá, já que esse tipo de evento não é realizado em uma data estritamente definida. Essas palavras parecem deixar o lobo ainda mais chateado, mas ele se anima quando Lucy promete ir ao próximo evento. Ela sorri para ele e sugere que passem um tempo juntos de novo. Então, a festa social termina e todos começam a ir para casa. Lucy está na carruagem, pensando que deveria ter dado algum meio de contato a Roman. Mas ela não sabe se já são amigos tão próximos a ponto de se encontrar em outro lugar. Ela acha que por enquanto, seria melhor se Roman permanecesse apenas como um amigo que ela vê nas festas sociais. Às vezes Lucy não entende muito bem as pessoas de todo, como até que ponto ir em algumas coisas ou como falar abertamente sobre outras. Então, ela decide pedir conselhos a seus pais sobre como lidar melhor com a situação. Ela decide não dar o nome dele, achando que dificilmente eles conhecem a família de Roman. Lucy nunca teve amigos, então está um pouco confusa, e não sabe que tipo de relação tem com ele, já que só se encontraram 2 vezes e ainda não sabem os sobrenomes um do outro. Mas o rapaz parece ainda mais especial para ela porque ele não se preocupa com essas coisas, e ele simplesmente gosta de passar tempo com ela. Mas acontece que ela e Roman estão destinados a se encontrar muito antes que esperavam. A garota fica surpresa que esteja tendo uma festa social toda semana, já que ainda não está na época disso. Roman pergunta se um encontro toda semana não é algo bom, então Lucy explica que sim, já que ela sempre fica feliz em vê-lo. Ela explica que os rumores é de que a família Baskerville que está por trás de todos esses eventos sociais. Seu brasão é um lobo cinzento coroado, e a família ficou conhecida por ascender rapidamente e enriquecer depois da guerra, tendo a maior companhia internacional. Ela discute esses rumores com Roman, e acredita que a família está tramando algo. Roman fica nervoso, mas Lucy não percebe isso, enquanto ele diz que eles devem estar fazendo isso por caridade, o que é algo positivo. Para Lucy isso não importa, e ela fica feliz por poder encontrar ele mais vezes. Depois de vários desses encontros, um certo acordo surge naturalmente entre os dois. Ao entrarem no salão de banquetes, eles se cumprimentam silenciosamente com os olhos, e então eles procuram um lugar isolado e tranquilo. Assim, eles já se encontraram várias vezes recentemente, e mais uma vez eles estão juntos numa varanda tranquila, longe de olhos curiosos. Mas Lucy acha que depois de tantas vezes a varanda se tornou um local muito exposto, então ela convida ele a entrar, mas não para o salão de banquetes. A garota se aproxima do ouvido dele e o convida para ir a um lugar onde não tivesse ninguém. Isso parece deixar o rapaz surpreso, mas ele concorda. Os jovens caminham pelos corredores do palácio até alcançarem um dos quartos, fechando as portas atrás deles. Agora, eles não se preocupam mais que alguém possa vê-los, então se sentam calmamente na cama. Eles tinham 15 anos, e cada vez eles entendiam mais o que estavam sentindo, dobrando origamis juntos por meses. No fim, Roman sempre levava consigo as figuras de papel dobradas como se fossem algum tipo de tesouro. E quando se acabava o papel, eles iam comer. Na verdade, ela assistia ele comer já que nunca tinha comida para ela nas festas. Ele come calmamente sua carne, mas de repente nota algo estranho. Roman percebe que tinha cordeiro no prato, se desculpando por comer isso bem na frente de Lucy. Mas a garota o tranquilizou, dizendo que ela não era um cordeiro de verdade, e além disso ele ainda precisava comer carne. Então Lucy pede para ele não se preocupar com ela, acrescentando que já estava acostumada, já que também era diferente de sua família. A garota conta que a comida deles também é diferente, já que são todos carnívoros. Ela explica que nas festas todos também são carnívoros, então ela estava acostumada, e admite que tem sorte quando encontra algo para comer, mas explica que não quer um tratamento especial. As palavras dela deixam Roman triste, então ele interrompe ela. Ele explica que querer um prato que se possa comer é apenas uma cortesia básica, e lembra como ela que foi a convidada. Mas Lucy explica que não ficaria muito confortável causando problemas e exigindo que eles se acomodassem aos seus hábitos alimentares. Mas ela admite que às vezes deseja ser carnívora. Quando criança, ela já quis acreditar ser uma criança adotada, só para saber que em algum canto tinha pessoas iguais a ela. Enquanto isso, sua família amorosa tentava com todas as suas forças convencer a menina de que ser diferente não é ruim. Naquela época ela se sentia muito sozinha, então seus pais sempre a cercaram com atenção. Ela lembra como acreditava que se sua família acabasse em uma ilha deserta, ela seria a primeira a ser comida. Roman ouve essa história em silêncio, não sabendo como responder a tudo isso. Lucy percebe que começou uma conversa muito séria, então pede desculpas a ele. De repente, o jovem começa a comer os vegetais cozidos em vez de sua carne. Ele coloca o brócolis na boca, mastiga e diz que tem um sabor bem ok, e diz que poderia comer assim pelo resto de sua vida. Roman se levanta de sua cadeira e caminha em direção a Lucy, admitindo que pode comer verduras, frutas e legumes, então mesmo que eles estejam em uma ilha deserta, eles serão capazes de se dar tão bem juntos quanto agora.
Lucy fica muito grata a ele pelas palavras e sugere irem embora, já que a festa está perto de acabar. Roman está sentado na cama chateado com isso, já que quer ficar mais um pouco com ela. A garota se aproxima e aponta que a música parou de tocar. Os jovens estão distraídos um com o outro, quando de repente as portas do quarto se abrem. Uma leoa em um vestido deslumbrante entra à procura de Lucy, e de repente a mulher encontra sua filha e um jovem desconhecido sentados juntos na cama. Uma carruagem luxuosa anda pela cidade ao entardecer. Lucy está sentada dentro dela, e olha pensativa pela janela para as casas à noite. Em frente à garota estão seus pais, que também estão em silêncio. Lucy não gosta desse clima entre eles, mas ela entende que é toda sua culpa. Ela se lembra de como sua mãe a encontrou sozinha com um rapaz no quarto, e ficando muito surpresa ao ver sua pequena filha com um estranho. A garota se apressa em se justificar, dizendo que estava simplesmente dobrando origamis com ele. Ela imediatamente corre para expulsar Roman, dizendo que seus irmãos devem estar preocupados. Mas mesmo esse breve encontro foi suficiente para sua mãe notar a peculiaridade do amigo de sua filha. Ao contrário de Lucy, ela adivinha imediatamente que o jovem é um lobo da família Baskerville. Os pais perguntam à garota se esse seu amigo é aquele que ela mencionou antes, e Lucy espera que sua mãe não pense mal de Roman por causa dessa situação. Pela primeira vez em 15 anos, ela tem um amigo que é muito sensível e atencioso. Ao se lembrar, a jovem fica vermelha ao pensar em Roman, e ela mesma não entende por que de repente tem essa reação ao pensar nele. Seus pais não discutem muito, mas percebem que de fora, estar sozinha no quarto com o rapaz não parece bom. Além disso, a mãe tem reclamações especiais sobre quem é esse jovem. Mas Lucy interrompe e diz que não se importa com a família dele, já que ela está se encontrando com ele não com seus pais. Ela descreve ele como gentil e sensível, alguém que se aproximou dela primeiro e nunca se concentrou em sua aparência. Então os pais ouvem a explicação dela e se olham. Eles explicam que entendem ela, já que realmente não importa de onde se vem quando se trata de amigos. Mas eles deixam claro que infelizmente isso só se aplica a amigos. Depois, Lucy está deitada em sua cama, olhando para o origami que ela e Roman fizeram. Ela olha para o cachorro de papel e percebe que a verdade é que ela não sabe quase nada sobre Roman. Ela quer saber sua comida favorita, no que ele se interessa, e sobre o que ele sonha. Então, Lucy percebe que deveria ter feito mais perguntas a ele, e está preocupada que ele não tenha se divertido muito com ela. No fim, ela só sabe o nome dele, que ele não tem um relacionamento bom com seu pai, que sua mãe morreu e ele tem 2 irmãos mais velhos. Lucy acha que está sendo muito egoísta, porque tudo o que ela fez foi dobrar origami com ele. Então, ela promete para si mesma perguntar o que ele gosta e onde ele mora, além de se desculpar por não dar a chance dele falar sobre si mesmo. Então a próxima festa acontece, e Lucy procura ele por todo canto, mas não consegue encontrar ele em lugar algum. De repente, ela encontra com um rapaz que se parece muito com Roman e se engana. A garota anda por todo o salão, sem entender por que ele desapareceu de repente. Ela olha ao redor esperando ver seus cabelos prateados, começando a ficar preocupada que ele não apareça mais, enquanto ela nem sabe onde ele mora. De repente, alguém se aproxima dela e coloca a mão no seu ombro. Lucy se assusta e se vira para o estranho. O homem se apresenta como o irmão mais velho de Roman, e diz que ele falou muito sobre ela, enquanto Lucy parece surpresa com o quão grande é o irmão mais velho dele. Então o jovem se apresenta, dizendo que seu nome é Harold Baskerville. Acontece que essa foi a primeira vez que ela ouviu o nome de Roman, ficando completamente surpresa. Ela sabe que sua família tem relações ruins com os Baskerville, e seus pais sofrem lutando politicamente contra eles. As suas famílias são grandes oponentes uma da outra, e seu brasão é um lobo cinzento coroado, o que significa que Roman não era um cão, mas um lobo. Perceber isso causa arrepios por todo o corpo da garota. Ela se lembra das orelhas de Roman, percebendo que elas realmente são de um lobo. A garota não entende como pôde cometer esse erro, e lembra como também fofocou sobre os Baskerville. Mas Lucy se lembra que Roman definitivamente se chamou de cão, além de relembrar o momento em que ele estava comendo e dizendo que cães são onívoros. Agora ela também entende por que seus pais reagiram de maneira tão estranha naquela época. Ela está muito irritada consigo mesma por cair na decepção desse lobo. A garota confia em Roman, mas no final é enganada. O ponto não é que o rapaz não lhe disse seu sobrenome, mas precisamente que ele a enganou. Agora, Lucy não consegue entender como poderia continuar a ver com Roman sem essa confiança, e lembra como até lhe contou algo que nunca tinha dito a ninguém antes. Mas seus pensamentos são interrompidos pela voz do irmão mais velho dos Baskerville. Ele diz que Roman pegou sarampo, e pergunta se a garota já teve a doença. Ele acha estranho já que ele é vacinado, mas admite que é verdade. Lucy fica preocupada com a saúde de Roman, mas seu irmão a tranquiliza dizendo que ele já está se recuperando. Então ele sugere que ela visite Roman se já tiver imunidade a essa doença. Lucy fica surpresa, já que nunca recebeu convite para visitar ninguém. A garota fica parada olhando para Harold Baskerville, que estende a mão para ela. Lucy definitivamente quer ver Roman, então ela vai direto aos seus pais. Lá,
Harold pede permissão a eles para ela visitar seu irmão mais novo, e promete que assumirá a responsabilidade de tudo. Os pais de Lucy ficam um pouco hesitantes sobre quem são os Baskerville, mas sua filha também insiste em encontrar Roman, mesmo que a relação entre suas famílias não seja muito boa, pois quer ser tão boa para ele quanto ele foi para ela. O pai de Lucy olha para sua filha com um sorriso, então acaricia sua cabeça e permite que ela visite seu amigo, mas pede para não voltar tarde. Assim, a garota acaba na mesma carruagem de Harold Baskerville. Lucy já sabe que o pai de sua família lobo perdeu sua esposa, e depois disso, o dono da casa viveu em solidão por 10 anos. Seu filho mais velho administra os negócios, enquanto seu filho do meio, Harold, é responsável pela casa. Ela também ouviu dizer que o filho mais novo ainda não tinha sido apresentado à alta sociedade, e por isso a garota não conhecia Roman antes. Ela não pretende ofender ninguém, mas o rapaz realmente tem a cara de um cachorro. Lucy não entende de todo por que o rapaz a enganou, e ainda com uma expressão tão inocente. Talvez ele tenha lhe reconhecido imediatamente e não quisesse que ela se preocupasse com suas famílias. De repente seus pensamentos são interrompidos por Harold, que anuncia o fim da viagem. Só agora Lucy percebe que recebeu um convite para visitar os residentes da família Baskerville, mas chegou de mãos vazias. Então ela se desculpa por isso, mas Harold diz para ela não se preocupar com isso. Em vez disso, ele sorri e sugere que ela dê um presente um pouco diferente. Ele pede que ela conte a Roman o que a garota disse a seus pais, achando que ele realmente gostaria disso. Depois disso Lucy fica pensando em como Roman falou de seus irmãos. Perdida nesses pensamentos, a garota nem nota quando chegam à entrada principal e param. Harold é o primeiro a sair da carruagem e oferece sua mão à garota. Ele a conduz pelo interior, onde seus retratos estão pendurados por toda parte nas paredes. Lucy olha ao redor com atenção, e de repente, Harold convida a garota para entrar de fininho e dar a seu irmão um presente surpresa, enquanto Lucy acha que essas brincadeiras indicam que eles são unidos. O jovem está muito orgulhoso de sua ideia e cantarola uma melodia com um sorriso no rosto. Então Lucy olha para Harold e percebe o quanto ele parece apegado a seu irmão. Então, eles se dirigem diretamente ao quarto de Roman. Harold bate a porta e diz que preparou um pequeno presente para seu irmão, pedindo permissão para entrar. Roman pede para ele se calar, mas Harold sussurra no ouvido de Lucy para entrar primeiro, pois ele voltará em alguns minutos com a sobremesa. Então ele empurra a garota para frente e se vira na direção oposta. Lucy hesita por um momento, mas cuidadosamente abre a grande porta do quarto. Mas antes que a garota tenha tempo de dizer algo, um travesseiro voa em sua direção, acertando em cheio o rosto da garota. Roman corre imediatamente para se desculpar com Lucy. Então ele pula da cama e começa a examinar a garota em busca de ferimentos. Roman tenta se aproximar dela e olhar mais de perto, mas a garota se afasta dele. Então, o rapaz também se ajoelha e começa a se desculpar, ainda sem entender como a garota acabou ali. Mas de repente, Lucy pega o travesseiro e começa a bater em Roman em um ataque de fúria. Ela o espanca com o travesseiro, brigando por ele se chamar de cachorro e lhe enganar. Ela fica em cima dele e continua a brigar por enganá-la, enquanto Roman continua a se desculpar e dizer que tinha motivos, mas ela não pode perdoar ele lhe enganando por 6 meses. Ela confia muito nele, então está completamente irritada com isso. É nesse momento que a porta do quarto se abre e de repente 2 jovens lobos aparecem. Então Lucy e Roman se distraem e prestam atenção neles. Um deles é Harold, com a sobremesa, mas ela não conhece o segundo. Surpresa, Lucy congela com o travesseiro, e percebe imediatamente que é o filho mais velho que está parado na frente dela, Alexander Baskerville. A garota espera que isso não provoque uma briga entre as duas famílias. Mas Harold parece estar se divertindo com o incidente. Ele coloca o prato na mesa e caminha mais perto da garota. Em vez de repreendê-la, ele começa a ensiná-la como usar melhor um travesseiro em uma luta. Roman imediatamente adivinha que esse encontro é obra de seu irmão mais velho, e Harold, deixando as sobremesas, deseja aos jovens boa sorte e empurra seu irmão mais velho para fora da porta. Os rapazes deixam o quarto e fecham a porta atrás deles, deixando eles sozinhos. Roman pede a Lucy que pare de bater nele porque ele ainda está doente. Apenas essas palavras conseguem alcançar a consciência da garota. Depois disso, ela joga o travesseiro de lado e se dirige ao amigo pelo nome. No entanto, Lucy então percebe que chamar ele pelo primeiro nome está errado, ela deveria chamá-lo pelo sobrenome. A garota pergunta ao jovem Baskerville por que ele a enganou no primeiro encontro e continuou a fazer isso por 6 meses. Lucy olha diretamente para Roman e lhe pergunta por que Baskerville a enganou. Roman cobre o rosto com as mãos, envergonhado, e pede à garota para continuar chamando ele pelo primeiro nome. Mas ele não responde à pergunta em si, mas apenas começa a uivar tristemente. Lucy fica olhando para ele com os braços cruzados na cintura. Ela já ouviu esses uivos antes, mas só agora percebe que é um uivo de lobo. Agora a garota está completamente convencida de que na frente dela está um filho dos Baskerville. Lucy se cansa de esperar por uma resposta, e se senta à mesa com as sobremesas e o chá. Ela foi trazida aqui como amiga de Roman, e ela começou a bater nele e se envergonhou na frente de seus irmãos.
Como membro da família Leopardi, ela se comportou de maneira muito rude, e acha que quem deveria estar se desculpando agora é ela, e não Roman. Ela decide parar com isso e pede ao amigo para se aproximar dela e conversar normalmente. Roman, com as orelhas caídas, parece que não quer estar naquela sala de jeito nenhum. Mas o rapaz reúne seus pensamentos e se aproxima da mesa onde ela está sentada. Ele se senta em frente à garota e pergunta se ela odeia por tudo o que aconteceu. A ovelha tenta amenizar a situação e acalmar o amigo, então brinca, dizendo que não se deve odiar pessoas feias. Ouvindo do que Lúcio chamou, ele novamente rompe em lágrimas de ressentimento e vergonha. Mas ela simplesmente se senta em silêncio na mesa e toma chá. Ela não consegue entender se Roman está chorando como um lobo ou como um cão. A garota vai até Roman e começa a lhe tranquilizar de que ele não é feio, mas é apenas uma doença e que passará. Ela pede ao rapaz para não esconder o rosto quando fala com ela, mas Roman acredita que sua amiga odeia lobos, e por isso que está zangada com ele. Vendo isso, Lucy pergunta diretamente se ele sabe a razão de sua raiva todo esse tempo. O rapaz acredita sinceramente que a garota está zangada porque ele é um lobo. Mas essa resposta deixa ela furiosa, já que ela está zangada por causa de suas mentiras, e não por sua família. Lucy não entende por que o rapaz precisava esconder seu sobrenome, afinal, ela foi o mais sincera possível com ele, e até compartilhou todas as suas experiências. Então, isso dá a ela a impressão de que ele queria zombar dela. Mas ao ouvir essa suposição, Roman até para de chorar por um momento e levanta a cabeça. Lucy sugere que ele se aproximou dela por causa de uma aposta, ou pela sua aparência incomum, ou por alguma outra razão. Mas Roman nega todas as opções, então a garota não sabe mais o que pensar. Ela olha diretamente nos olhos de Roman e pede que ele lhe conte o verdadeiro motivo da mentira. Roman percebe que não pode mais esperar e tem que admitir tudo honestamente. Ele está preocupado e começa dizendo que a relação entre as famílias Baskerville e Leopardi não é muito boa. Ele então começa a gaguejar muito, mas Lucy espera pacientemente por sua resposta. Roman reúne seus pensamentos e acrescenta que ele apenas queria parecer bom aos olhos dela, afinal, a relação entre um lobo e uma ovelha geralmente também não é muito boa. Então Lucy entende tudo, e acha muito engraçado. Ela tenta não rir, mas não consegue se conter e rompe em risadas, o que surpreende o lobinho. Ela acha engraçado que o rapaz pensasse que se fosse um cão, eles se dariam bem. A garota acrescenta que não importa quem fosse Roman, ela estaria satisfeita com qualquer opção, e Roman admite que escolheu ser um cão porque geralmente eles são mais amigáveis com as ovelhas. Ele mesmo não entende completamente por que fez isso, ele está envergonhado, pedindo que ambos finjam que nada disso aconteceu. Lucy quer acariciar a cabeça do lobo como da última vez e lhe acalmar, mas ele pede para ela não fazer isso. Ele está com a testa quente, então a garota pensa que seja febre, e que a doença ainda não passou. Para Roman, parece que tudo isso é apenas um sonho e não tem como a garota ter acabado em seu quarto. Ela sorri alegremente e pergunta a ele quando ele estará completamente recuperado. O lobo responde que já está praticamente saudável e logo poderá voltar a socializar. Lucy acha Roman muito doce, e ela fica feliz por poder vê-lo. Depois disso, ela admite que Harold lhe trouxe como um presente de ano novo para ele. Mas Roman pensa que seu irmão forçou a garota a fazer isso e começa a repreendê-lo. Graças a essas palavras, Lucy percebe que os irmãos são realmente próximos. Então, Roman pede desculpas pelo comportamento de seu irmão, mas Lucy até gosta da aventura. Ela também descobre que Roman falou muito sobre ela para seus irmãos. A garota pergunta ao amigo como aconteceu dele pegar sarampo, já que geralmente são as crianças que pegam sarampo. Depois de ouvir isso, Roman fica surpreso, já que ele não tem nenhum sarampo. Então Lucy percebe que algo está errado e que Harold disse algo estranho. A garota se levanta de sua cadeira e pergunta ao lobo se eles são realmente amigos. Ela tem muitas perguntas para ele, que não tem nada a ver com sua dieta ou parentes. Para começar, ela está interessada se o rapaz realmente gosta de colecionar origami. Roman admite que se interessa mais por esportes ativos, como jogos com bola. Ela quer conhecer ainda mais Roman, então o enche de perguntas. Ele também pergunta se Lucy tem outros amigos além dele, como na escola. Mas ela admite que Roman é seu melhor amigo, e não tem outros. Então, o rapaz fica envergonhado e diz que também considera Lucy sua melhor amiga. Eles conversam por muito tempo e a ovelha pede a Roman que lhe dê seu contato para se comunicarem. Mas então, sua conversa é interrompida de repente por uma batida na porta, forçando eles a se distraírem. Eles se perguntam quem está batendo e ambos imediatamente pulam de suas cadeiras. Então, a porta se abre e entra o filho mais velho da família Baskerville, Alexander, com uma expressão séria no rosto. Quando o rapaz pede para falar com Lucy a sós por alguns minutos, Alexander, sendo o mais velho e o mais sério entre todos os irmãos, trata Lucy bem e sorri amigavelmente para ela. A garota fica surpresa que ele deixe suas ocupações de lado e venha pessoalmente agradecê-la pela visita. Ele também diz que os pais da garota já enviaram uma carruagem para ela e é hora de se preparar para ir para casa. Alexander então se vira para seu irmão mais novo e diz que é hora de se despedirem.
Roman fica claramente chateado, então ele decide passar o máximo de tempo possível com ela e se oferece para acompanhá-la até a carruagem. No caminho, ele se inclina para Lucy e diz que seu irmão já tem uma namorada, enquanto Lucy responde que já tinha ouvido falar disso de seus pais. Ela pode não ter se aprofundado muito no assunto com eles, mas tem um conhecimento geral da história dos Baskerville. Quase todos sabem que Alexander está namorando uma garota que não é de uma família nobre. Além disso, os Baskerville são conhecidos por frequentarem muitas festas e não terem casamentos arranjados, o que também deu origem a muitos rumores estranhos na sociedade. Então Lucy olha para Roman, e pensa que ele é realmente muito fofo. E durante sua conversa, eles não percebem como já chegaram à carruagem da família Leopard. Roman abre a porta e ajuda ela a subir os degraus para dentro. Em seguida ele entrega o brinquedo que pretendia dar a ela. Era um cordeiro fofo, que o rapaz comprou na praça do mercado porque se parecia com sua amiga. Ele se despede, e Roman promete entrar em contato com ela em breve. Então a porta se fecha, e o lobinho se afasta, começando a acenar com a mão. A carruagem começa a se mover e o rapaz fica lá parado acenando, até ela desaparecer na curva. Lucy reflete que apenas lobos sempre nascem na família Baskerville, e mesmo sem um casamento arranjado, só nascem meninos e nunca houveram filhos ilegítimos. Parece a Lucy que os irmãos se assemelham a bonecas russas de diferentes tamanhos. Ela só fica chateada por ter ido visitar ele sem levar nada e ainda ter saído com um presente. Lucy acaricia o brinquedo, o que faz ela lembrar do cabelo macio de Roman. Ele realmente gostou do carinho na cabeça, mesmo que ele não fosse um cão. Roman se recuperou completamente depois das férias de Ano Novo. A garota imediatamente nota que os cachos dele cresceram um pouco. Mas ela diz com um sorriso que gosta ainda mais de seu novo penteado. Roman fica feliz em ouvir o elogio de sua amiga. Ele não sabia montar cavalos, e foi por isso que eles se encontraram hoje, para que Lucy pudesse ensiná-lo. Ela ajuda Roman a subir no cavalo e garante que ele esteja sentado corretamente. Então, a garota monta seu próprio cavalo e eles saem para um passeio. Ela explica quando e como se controla as rédeas para que o animal lhe obedeça. Roman cavalga bem, o que surpreende ela, já que Lucy tinha certeza do contrário. Ela esperava ver ele sendo segurado como um cordeiro, mas percebe que gosta ainda mais de se divertir juntos assim. Então a garota decide ultrapassar Roman e demonstrar suas habilidades para ele. Ela puxa as rédeas e força seu cavalo a galopar, ficando feliz por se divertir. Depois de um tempo, os dois decidem dar um descanso aos animais. Então eles organizam um pequeno chá juntos no estábulo. Roman admite que hoje foi a primeira vez que se viram fora de casa, e ele estava preocupado com isso. Acontece que eles não ficam entediados, e sempre encontram algo sobre o que conversar. Roman diz que sempre gosta de passar tempo com ela, mas está preocupado que seja ela quem possa ficar entediada com ele. A garota olha com atenção para ele ver sua sinceridade, então ela se lembra que não conseguia dormir devido à ansiedade pelo encontro. À noite, ela leu muita literatura tentando inventar algo para fazerem juntos. A garota tentou levar em conta o amor dele por esportes ativos, embora ela mesma não os entenda muito bem. Por isso que ela decidiu confessar tudo a Roman e disse que também estava nervosa. O descanso dos cavalos já tinha terminado, e a garota sugere cavalgarem um pouco mais. Roman apoia alegremente a ideia dela e eles se dirigem aos estábulos. Eles se divertem e cavalgam juntos até o entardecer. No final do dia, Lucy admite que realmente gostou do passeio, e está ansiosa pelo próximo encontro. Roman concorda feliz, e sugere se encontrarem na próxima semana. A ovelha fica muito contente por ter um amigo de verdade pela primeira vez. Roman está satisfeito e não pode imaginar o quanto Lucy está feliz com a amizade deles. Depois disso, eles se tornam inseparáveis. Baskerville e Leopard, lobo e ovelha, uma combinação que parece estranha, mas eles adoram sonhar que não há linhagens, chifres, presas e outras coisas no mundo. A garota acredita que esse mundo definitivamente existe em algum lugar, mas por enquanto, ela aproveita o seu. Ela não presta atenção à sua própria linhagem ou à do lobo, e gosta cada vez mais dele, especialmente de seu rabo, que constantemente abana alegremente de um lado para o outro. Portanto, a garota não duvida de Roman, e sabe que ele também gosta dela. Os amigos vão visitar um belo jardim botânico para ajustar algumas coisas, quando Roman pergunta se tudo agrada a Lucy. Ela responde que está tudo bem, dizendo que não teria se encontrado com ele se algo não a agradasse. Roman fica confuso, e enquanto andam em um balanço bonito, eles conversam um pouco mais. Lucy sugere que Roman lhe escreva uma carta com o selo da família. Então o rapaz pergunta à sua melhor amiga o que ela pensa sobre ele. Lucy acha essa pergunta absurda e diz que o considera seu melhor amigo, e depois de dizer que ele é o lobo mais gentil que ela já conheceu, Roman fica envergonhado. A frase de que talvez ele seja até mesmo a pessoa mais gentil do mundo finalmente desarma o jovem, o deixando confuso. Depois de hesitar por muito tempo, o jovem finalmente decide que é hora de confessar. Roman está muito preocupado, mas se supera e consegue dizer que na verdade, ele só é tão gentil com Lucy. A garota se diverte com isso, e admite que no caso dela, ela só é rude com ele,
o que não parece incomodar Roman. Lucy acha que se ela fosse um leão, ninguém falaria nada sobre eles, mas Roman rapidamente lhe interrompe, lembrando de que eles concordaram em não tocar mais no assunto, já que gosta que ela seja uma ovelha. Lucy fica muito surpresa e pergunta se o jovem gosta dela apenas porque ela é uma ovelha. Roman responde que não importa como ela tenha nascido, ele gostaria dela de qualquer forma, mas não consegue imaginá-la sem ser do jeito que é agora. Depois dele dizer que não consegue imaginá-la sem ser uma ovelha, Lucy fica sem palavras, e ela capta um significado diferente, o que lhe faz sorrir. Então, Lucy diz que realmente gosta muito de Roman e espera que a amizade deles dure para sempre. O rapaz faz com que ela prometa que eles permanecerão assim para sempre, independentemente do tempo. A garota fica confusa no início, mas depois fica tocada que ele quer se comunicar para sempre. Alguns dias antes, Roman e seus irmãos estavam na cidade. Harold tentou fazê-lo admitir que ele também era um Baskerville, mas Roman o ignorou. Seu irmão o convence de que admitir isso faria se sentir melhor, mas Roman continua em silêncio. Então Harold repreende ele, que aos 16 anos, só faz dobrar origami no salão de banquetes e montar cavalos no hipódromo. Harold fica surpreso que Lucy não se incomode com isso e não diga nada. Roman pensa nisso por um tempo, enquanto Harold explica que está preocupado que Lucy está ignorando os sentimentos dele. Ele acha que Lucy sabe que ele gosta dele e está ignorando isso, então tenta fazer com que Roman lembre que ele é um cachorro por dentro e que desse jeito ele não vai a lugar nenhum. Roman fica muito irritado ouvindo tudo isso, achando que Harold está se metendo em seus assuntos. Roman pede ao irmão que pare, mas ele se mantém firme e diz que é hora de ele parar de apenas observar. Harold diz que se ele e Lucy continuarem a jogar esse jogo de amizade, a garota logo rejeitaria Roman, e ele vagaria chorando como um cão que foi abandonado por seu dono. Então Roman pergunta se ele acabaria como ele chorando por Luane, deixando seu irmão sem resposta. De repente, Alexander, que estava entusiasmado tricotando, entra na conversa. Alexander aconselha Harold a deixar Roman em paz e pensar em si mesmo. Na sua opinião, Roman é muito melhor que Harold. Alexander diz que pelo menos Lucy já concordou em sair com Roman. Harold fica irritado com Alexander porque ele relembra como Lucy veio visitar Roman quando ele estava doente, perguntando a Harold por que ele e Luane não tinham uma relação tão próxima. Então Alexander brinca que se Luane fosse até a casa da família, Harold pularia pela janela de felicidade. Harold fica ofendido com suas palavras e começa a defender sua amada, dizendo que ela o ama muito, mas simplesmente ainda não admitiu isso para si mesma. Alexander diz que seria bom para Harold encarar a realidade e não repreender Roman em toda oportunidade. Ele menciona que ela não tem sentimentos por Harold, e eles têm apenas uma relação amigável porque costumavam brincar juntos quando eram crianças. Depois de dizer que era Harold quem estava confundindo amor com amizade, Harold pergunta o que Alexander está tentando alcançar com essa conversa, mas ele finge não ouvir a pergunta e continua tricotando. Enquanto isso, Roman pensa consigo mesmo como essa discussão de cães é vergonhosa para uma família de lobos. Ele está cansado de pensar o tempo todo como um lobo e de ser um Baskerville, sonhando em se livrar desses pensamentos obsessivos. Ele pensa na história da família Baskerville, e como eles amam apenas uma única pessoa por toda a sua vida. Ele sabe o quanto isso já os prejudicou, sendo considerado pela família uma verdadeira doença hereditária. Certa vez, no passado distante, Roman já havia pensado sobre o tema do amor, e até perguntou a Alexander por que o amor por apenas uma pessoa era considerado uma fraqueza. Alexander fica surpreso que seu irmão mais novo esteja interessado nesse tópico, mas diz que ele mesmo entenderá tudo quando chegar a hora. Ele acha divertido que o pequeno Roman tenha tantas perguntas, mas ele não tem intenção de responder elas ainda. Alexander apenas diz que o mundo está cheio de pessoas que não valorizam o amor, e apenas o usam para seus próprios propósitos. Então, ele explica a Roman que é impossível fazer outra pessoa te amar apenas porque você a ama. Roman, confuso, pensa em como tudo é difícil e complicado, então ele decide não perguntar mais nada e permanece em silêncio. Alexander nota a reação vaga de seu irmão mais novo, e se pergunta com quantos anos depois eles se lembrarão dessa conversa com risadas. Depois de pensar um pouco, ele decide dar um conselho a Roman, e diz que ele terá que fazer muitas coisas para se tornar atraente aos olhos de outras pessoas, e seria melhor fazer isso antes de se apaixonar pela primeira vez, pois os sentimentos humanos mudam muito rapidamente. Harold entra na sala e ao ouvir a frase de Alexander de que sua fraqueza era sua linhagem, ele apoia seu irmão mais velho, dizendo que isso era realmente uma maldição. Roman olha sem expressão, mas dessa vez para Harold. Harold pergunta a Roman se ele acha mesmo que teria um final feliz se superasse todas as dificuldades e fizesse seu amado te amar. Mas Roman não sabe como responder, então Harold brinca que ele não deveria perder seu tempo, e apenas aproveitar seus momentos antes de se apaixonar por alguém. A questão de Harold não sai da cabeça de Roman. O jovem não entende como qualquer problema poderia permanecer se seu amado se apaixonasse por ele. Ele gostaria de perguntar isso ao seu pai também, mas ele quase nunca está em casa, e Roman acredita que a razão é ele. O nascimento dele afetou muito a saúde de sua mãe, e ela começou a ficar doente.
Ele estava muito preocupado com isso, mas não podia fazer nada. Sua mãe parece bem doente, e mesmo quando bebê ele quase não a vê. Então, Romain imagina que seu pai o despreza por isso. Ele constantemente olha para o filho com desprezo e tenta evitar conversas. O menininho está confuso, mas não sabe como influenciar seu pai e atrair sua atenção. Ele acredita que ele o odeia desde o seu nascimento e que não poderia mudar isso de forma alguma. Devido à sua infância difícil, Romain ainda não consegue entender o que é esse amor. Nesse mesmo ano, sua mãe falece, e depois disso seu pai se tranca na casa de inverno. Romain fica muito preocupado com seu pai, perguntando a Alexander se seu pai se trancou porque o odiava. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Lobo e Cordeiro.